Nesse módulo a gente vai falar sobre a visão e sobre a audição, ok, pessoas? Então, começando com relação à audição, o que acontece aqui e como a gente percebe, nós precisamos levar em consideração que existe toda uma estrutura anatômica construída para poder criar o som. Lá no nosso primeiro módulo a gente falou do quê? A gente falou sobre as especificações físicas que são utilizadas. Então, o som é uma onda mecânica. A gente precisa lembrar disso. Por ser a única mecânica, ela é gerada por vibração de partículas. E isso vai ter uma dependência da altura, né, da intensidade e do timbre. E como isso é percebido e como isso é identificado dentro do meu sistema, levando em consideração todos esses parâmetros. Primeiro, o aparelho auditivo foi construído para isso, ok? Eu tenho um ouvido externo, eu tenho um ouvido médio, ok? E eu tenho padrões que se estabelecem dentro dessas estruturas para que eu consiga fazer o quê? A diferenciação e principalmente que eu consiga entender o que está acontecendo no ambiente com relação a qualquer tipo de ruído, de barulho em cima dessas percepções. Nós vamos falar um pouco e dar um pouquinho mais de atenção ao ouvido médio, porque ele tem uma conexão com a nasofaringe. Então, às vezes, quando eu tenho uma infecção de garganta, quando eu tenho um problema de rinite, de coriza, eu tenho, às vezes, também o quê? Problemas auditivos, tá? Eu tenho uma trompa de Eustáquio que faz essa comunicação. E lá dentro, a trompa de Eustáquio é formada, tá, nessa conexão pela membrana timpânica. A membrana timpânica, ela separa o ouvido externo do ouvido médio. Ela tem uma espessura específica, mas o principal disso daí, ela tem uma função específica, tá? Que é observar o padrão de vibração e a amplificação do som. Como é que essa mecânica acontece? A maior parte da energia, então, chega no ouvido médio e é transferida para essa membrana, tá? Que é o tímpano, que vibra em resposta. Esse padrão de vibração ele é bem complexo. Vai depender do que a gente falou lá em cima, tá? A gente leva muito em consideração esse padrão, questão de frequência e intensidade do som. Então tem uma questão de frequências mais baixas, né? O tímpano vibra como um corpo rígido. E frequências mais altas se torna uma vibração que segmentada. Por isso a gente tem uma área específica de frequência que consegue para nós ser audível e para outros animais não. Então esse tímpano externo ele vai ser sensível desde 0 decibéis, ok? Que é o praticamente silencioso. A gente não garante que 0 decibéis é silencioso, é o praticamente silencioso, ok? Porque já é capaz de fazê-lo vibrar, joinha, então a gente tem que ter isso em mente, e ele vai ali até o som de 120 decibéis. Então eu tenho essa passagem dessa vibração para atingir 3 ossículos específicos. Martelo, que é internamente conectado ao tímpano. Depois disso eu tenho a bigorna, que fica situada entre o martelo e o estribo, e depois eu tenho o estríbulo, que é um ossículo que conecta com a cóclea, através de uma janelazinha oval. E essa vibração que acontece entre, né, esses ossículos funciona como um sistema que alavanca e que amplifica essa pressão sonora, dando um ganho ali dentro, e a gente tendo a percepção desse ganho, a gente tem a percepção do som que vai ser codificado dentro do sistema nervoso, ok? Essa amplificação e esse ganho, ele tem em média aí entre 13 a 16 vezes mais, ok? Do que se chegou à membrana timpânica. Então a amplificação total no final,
tá? Quando a gente faz todo um somatório de ganho, pode chegar a 21 vezes a mais, tá? Então, tem essa amplificação, tá? E aí eu tenho vários mecanismos, ok? Que vão fazer com que tudo isso seja percebido dentro do meu sistema, tá? Eu tenho lá um órgão, que é o órgão de corte, que é uma célula ciliar, que estão organizadas em fileiras lá dentro da cóclea, e que elas vão fazer o quê? Elas vão vibrar de acordo com o que está vibrando e transmitindo a energia lá do meu estribo. E aí eu tenho uma transmissão desses detalhes para dentro de um sistema nervoso específico, que vai fazer a discriminação entre frequência e intensidade. Quando eu vou para a biofísica da visão, eu tenho que entender que o fenômeno óptico da visão é quando a luz encontra uma superfície de separação entre dois meios ópticos diferentes, ok? E aí, dentro desse sistema, ocorre ou pode ocorrer três fenômenos. Eu posso ter reflexão, refração ou absorção. A refração, tá, em partículas, é crucial para a visão. Tá? Ela faz essa mudança da trajetória que vai passar de um meio para o outro, tá? E que vai acontecer umas 4 vezes dentro do nosso olho por conta do quê? Dos sistemas de lente que foram construídos, tá? Para a gente poder tentar mudar isso daí. Então, a minha reflexão do ponto de vista físico, ali a luz faz o quê? Ela atinge a superfície e retorna ao meio de origem. Isso é a reflexão. A refração, ela atravessa uma superfície e muda de direção. E a absorção é absorver por essa superfície, transformando essa onda luminosa em o quê? Em calor. Então aí a gente vai ter tudo isso acontecendo, e aí a partir disso a gente vai ter um fenômeno que são os fenômenos ópticos. O que eu preciso entender é que nos sistemas de lentes eu tenho um sistema que controla a abertura e o fechamento de onde passa essa luz para que eu possa ter um controle de absorção de claridade de acordo com a minha necessidade, tá? E outra coisa que eu preciso entender é que a luz que a gente diz branca é uma luz que é composta por várias cores, então, ou luzes monocromáticas. Então, quando eu olho um comprimento de onda diferente, nesse comprimento de onda diferente, quando eu faço uma decomposição dessa luz branca, ela vai aparecer como uma forma de o quê? De arco-íris, tá? Então, dependendo de como eu faço ou coloco a incidência, e a gente já fez isso lá no 2º grau, quando você estudava isso, que você colocou uma luz branca para passar por um prisma, ela vai, em termos cromáticos, do azul ao vermelho, ok? Passando ali por uma paleta de cores. Então eu tenho uma dissipação da luz branca, dependendo de como ela passa, ela vai fazer o quê? Ela vai se decompor nesses fragmentos de cores. E isso vai depender muito do quê? Do eixo óptico, que é uma linha imaginária que passa bem no centro da nossa córnea e do cristalino, tá? Só que aí ele passa por ali e a imagem é formada lá no fundo, na fóvea. E eu tenho uma série de diferenças nesse eixo, porque eu falo do eixo óptico, mas eu tenho o eixo visual, tá? Que vai me formar, ou vai me ajudar dentro da fóvea a me formar essa imagem. E esse eixo visual une a fóvea com o quê? Com o centro do cristalino, para que a gente possa formar, digamos assim, essa imagem. Então, eu tenho essa imagem por conta disso daí. Outra coisa é o processo de pigmentação visual, ou a fototransdução, ok? Eu tenho nesse sistema a transformação de energia luminosa, né, que é essa energia do fóton, em um sistema elétrico de fototransdução, que envolve os pigmentos visuais, e aí vai em células específicas, o que a gente tem que são os famosos cones e bastonetes, tá bom? A pigmentação dos bastonetes, ela é essencial para a minha visão noturna, tá?
digamos assim, a sua deficiência causa o que a gente chama de cegueira noturna. Então, é muito importante que a gente entenda que essa pigmentação dos bastonetes nos ajuda muito para isso. Então, no escuro eu tenho canais iônicos dos bastonetes que se abrem, tá? E vai se abrir também o quê? Vai se abrir toda a passagem de luz possível e que para que eu possa captar o máximo, ok, de luz branca que tenha nesse ambiente para que ele possa fazer essa percepção. Então, quando a luz atinge o que a gente chama de rodopsina, ok? Que a rodopsina é a pigmentação desses bastonetes, ela vai gerar uma decomposição de uma série de proteínas, ok? Que fecham os canais iônicos. Olha o que acontece, um sistema de passagem gerando informação através desse sistema, dessas passagens, e ao gerar essas informações de um lado para o outro, gera informações específicas dentro dessa composição que a gente está falando, dessa fototransdução, gerando as percepções de pigmentações necessárias dentro do que a gente está vendo, dentro do que a gente está observando. E aí lá no cérebro, na região occipital, recebe, decodifica essa mensagem, transformando naquilo que percebemos como visão, ok? Eu estou trazendo informações sobre 2 módulos específicos, ok? Nesse vídeo, para que vocês possam ter uma visão geral e a partir daqui a gente especificar bem o conteúdo para que vocês consigam entender o que acontece, tá? Para que a percepção auditiva aconteça e que para a captação de imagem aconteça, ok? Então a gente fica por aqui, um bom estudo para vocês.